Olá, viajantes! Hoje eu estou trazendo a última parte do relato Estranha Obsessão. Para que vocês entendam, ouçam a primeira parte. Eu sou a Clara Paula, sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Vamos ao relato. O que está me acontecendo? Meu Deus, o professor disse, maravilhado ao ver o reflexo da linda loira no espelho. Naquela noite ficou atordoado e desconcertado. Não conseguia entender como a memória da jovem se fez presente daquele jeito, do nada. O tempo havia passado. Após os acontecimentos arrepiantes para aquele professor, parecia que ele finalmente teria uma vida tranquila com sua linda esposa, pois além disso, ela entendia a situação pela qual seu marido passava, perdoando sua infidelidade. Rogério tinha muita consciência de não ter que passar novamente por uma experiência semelhante, tanto que quis prestar um juramento diante dela com o objetivo de reconquistar a confiança de sua esposa. Porém, em outro lugar, perto da família, ela estava deitada, cheia de raiva, e aquela bela jovem, por ter sido rejeitada, queria com todas as forças pegar o professor, e se não o fizesse na primeira oportunidade, ela tinha confiança suficiente de que mais cedo ou mais tarde alcançaria seu objetivo. Rogério não contou nada para a esposa sobre o que viu no espelho. Tinha muito medo da reação dela diante de tudo que passaram. Só de lembrar que Silvana os fez ter um dos momentos mais arrepiantes que poderiam imaginar. Porém, pensaram que tudo estava acabado, quando foi o início do mais horrível e cruel pesadelo. Rogério não teve sucesso naquele trabalho. Ele sentia muita falta de lecionar como professor. Então, com o passar do tempo, ele disse para sua esposa que não estava feliz em seu trabalho. Sua vocação era justamente ser professor, para transmitir seus conhecimentos. Numa conversa noturna, os dois conversaram muito sério. Ela não concordava tanto pelas más experiências, mas houve algo que a fez aceitar a decisão do professor, e foi que desta vez ele daria aulas em uma escola primária rural próximo ao lugar onde moravam. A ideia não era má. Aliás, desde o início, Rogério queria estar à frente de um grupo de crianças mais novas, pois sabia perfeitamente que um adolescente é mais complicado devido ao seu processo de desenvolvimento. Ao saber que na escola primária a pátria eras tu, precisavam de um professor para cobrir um período interino, não hesitou em abordá-lo, com os seus documentos para solicitar as informações correspondentes. O professor teve excelente preparação e, com seu currículo, gerou muita confiança para poder falar com o diretor da escola. Vendo a excelência acadêmica de Rogério, decidiu dar-lhe a oportunidade imediatamente, já que a turma da primeira série não tinha professor. O professor não conseguia acreditar. Ele ia dar aulas para os alunos mais novos, mas estava muito tranquilo porque a presença feminina não ia incomodá-lo, como na sua antiga escola, porque a única professora lá já era velha o suficiente e quase se aposentando, e os outros eram professores do sexo masculino. Rogério voltou a trabalhar como professor de grupo. Era o que o apaixonava. Ensinar seus alunos lhe trazia muita paz e felicidade. Lá seria fácil para ele, porque o grupo que lhe foi designado tinha apenas 6 anos. Alguns pequeninos recém-formados na pré-escola. Isso não será problema nenhum, pensou ele, muito seguro de si. No dia seguinte, o diretor o apresentou aos pais, onde eles pareciam satisfeitos com sua presença. Aparentemente o haviam aceitado muito bem como professor dos filhos. Porém, Rogério nunca iria suspeitar que seu pior pesadelo naquela escola seria continuar, porque a presença de Silvana não sairia tão facilmente da vida dele, porque sua magia e seu poder do nada aumentavam silenciosamente, para que o professor nunca percebesse.
Naquele dia, as mães foram saindo uma a uma, deixando os filhos na sala de aula. O professor estava arrumando suas coisas na carteira, quando de repente um aluno se aproximou para dizer: "Até o último dia da minha vida profissional", com um sorriso sarcástico que fez o professor tremer da cabeça aos pés. A estudante Celeste voltou-se ao local, enquanto uma careta de desprezo se formava em seu rosto, e isso causava medo e sentimento de rejeição nas outras crianças. O professor, ao sentir uma energia tão arrepiante vinda da menina, permaneceu congelado e pensativo por alguns segundos. Sua mente ficou em branco e, como num passe de mágica, a memória de Silvana se tornou presente. Aquela adolescente sensual não parava de atormentá-lo, mesmo morando muito longe de onde todos os acontecimentos arrepiantes se originaram. Parecia que o seguiria até o fim do mundo. E assim foi. Em seu primeiro dia de aula, começou a organizar o grupo para iniciar todas as suas atividades. Porém, naqueles momentos em que estavam formando equipes, procurou papel em sua mesa, mas teve uma surpresa macabra. Havia um pirulito de coração igual ao que a jovem bruxa da outra escola lhe deu. "Merda!", exclamou na presença dos alunos, sem perceber que o diretor estava parado na porta. Ele olhou para ele com descontentamento, desaprovando a atitude do professor. Então Rogério, sem saber como agir, fingiu estar como se nada tivesse acontecido, continuando com a organização de sua aula. "Preciso que você preencha as informações para o horário da saída." O diretor saiu da sala, deixando alguns documentos sobre a mesa, mas ao sair não parava de olhar desconfiado para o novo professor da turma do primeiro ano. Porém, ele sabia que esse professor era muito qualificado para poder exercer a função com eficácia, pois era um desafio para a instituição aceitar professores com pouca experiência. O grupo estava bem organizado para as atividades. O professor implementou uma dinâmica de apresentação para entregar um cartão com seus nomes, mas naquele momento em que mencionou o nome da pequena Celeste, uma rajada de vento abriu de repente a janela que estava em sua mesa, e as crianças começaram a se distrair com esse acontecimento, pois o ocorrido fez com que algumas folhas de outono voassem de algumas árvores. Rogério ignorou e continuou com sua aula, tentando prender a atenção dos alunos. Para ele era um dos maiores desafios, porque nunca havia trabalhado com crianças pequenas. Porém, era apaixonado por enfrentar coisas difíceis de superar. Passaram-se 40 minutos. Naquele momento, tudo estava normal. Os alunos trabalhavam muito bem. Mas justamente na hora de revisar o trabalho realizado, aconteceu algo que paralisou completamente o corpo do professor. Celeste, a menininha de olhos azuis, aproximou-se dele com muita gentileza. Deu-lhe seu trabalho. Mas quando ele se virou para voltar para sua mesa, ela sussurrou para ele algumas palavras estranhas que chegaram aos seus ouvidos com a mesma voz de Silvana, que dizia: "Você vai me pagar. Já te encontrei." Depois disso, a visão de Rogério ficou turva e ele ficou paralisado no meio de uma escuridão sombria. As pupilas dos olhos dilataram-se muito, mas ele não conseguia fazer nada para se mover. Ele se viu no meio da sala de aula, mas bem no canto, uma sombra negra começou a subir, assumindo uma forma humanoide. O professor, sentindo-se perseguido, lembrou-se dos pais e começou a rezar um Pai Nosso. Porém, isso não o ajudou em nada, pois em questão de segundos havia uma mulher de cabelos compridos e de costas voltadas diante de seus olhos. O cantarolar de uma música lhe parecia muito familiar. Chegava aos seus ouvidos e sacudia todo o seu corpo. "O que está acontecendo?" ele se perguntou. Completamente apavorado, não sabia mais o que fazer e não conseguia acreditar que tal situação estava acontecendo com ele. Até pensou que talvez sua mente já estivesse enlouquecendo
Ou pior ainda, a bruxa nunca o deixaria sozinho. De repente, a mulher se virou, abaixou a cabeça e começou a murmurar algumas palavras de difícil compreensão para o professor. Ele reuniu coragem e, com voz gaguejante, perguntou: "Quem é você? Por que você está me atormentando?" Um silêncio invadiu a atmosfera daquela escuridão sombria. A mulher parou de murmurar as palavras e levantou lentamente a cabeça. Aí, Rogério ficou chocado com o que os seus olhos viam. Não havia dúvidas, era ela, Silvana, a jovem bruxa do ensino médio. O professor recuou, caindo no chão de choque. Não conseguia se levantar e suas pernas tremiam descontroladamente. Aí aconteceu algo. Tudo em volta ficou preto. E então a voz das crianças o acordou. "Professor, professor! Pelo amor de Deus, professor! O que há de errado com você?" A professora ao lado disse ao ouvir os gritos das crianças. Ela entrou e o Rogério estava no chão, mas os olhos dele estavam abertos. Então chamaram o diretor e pediram para ele ir ao médico. Havia uma clínica perto da escola. Eles o trataram, mas não detectaram nenhuma doença. Porém, o professor não pôde falar nada, porque obviamente era algo que estava fora da realidade. E ao perceber que Silvana o havia encontrado, ele ficou tão doente que não pôde voltar para continuar as aulas. O diretor, ao ver essa situação, fez uma cara de aborrecimento, pois era o primeiro dia de aula do professor e ele já precisou se ausentar por problemas médicos, embora na realidade seu rosto já demonstrasse arrependimento por ter lhe dado a oportunidade de emprego. O professor foi para casa. Por mais que tentasse ficar, não conseguiu, e era melhor esperar para sentir-se melhor pela manhã. Quando sua esposa chegou, ficou surpresa ao vê-lo tão cedo. Perguntou o que havia acontecido, porém tudo o que Rogério conseguiu dizer foi que havia se sentido muito mal logo no início da aula. Nos momentos em que conversavam, a campainha tocava uma vez, depois 2, 3 vezes, com um tom muito desesperado. Elisa abriu a porta chateada e, ao ver uma mulher vendendo geleias, perguntou o que lhe oferecia. "Trago essa sobremesa deliciosa para você e seu marido", disse a mulher, observando o interior da casa com muita desconfiança. Elisa, um tanto chateada, disse à mulher que não estava interessada. Mas naquele momento, Rogério se aproximou dela para comprar uma geleia de chocolate para ela e outra para o filho. "Quanto custam?" o professor perguntou. 15 pesos, respondeu a mulher, de cerca de 45 anos. Ofereceu uma nota de 50. Vendo a senhora em mau estado, com roupas velhas e sapatos surrados, presumiu que ela não tinha vida fácil e decidiu trocar a nota por uma nota de 100 pesos, dando-lhe o troco. Quando a senhora pegou o dinheiro nas mãos, ficou por 5 segundos olhando diretamente nos olhos do professor, causando uma dor de cabeça. Depois saiu lentamente, agradecendo pelo bom gesto. Elisa ficou um pouco inquieta com essa situação. Ela olhava como o marido e o filho comiam calmamente suas geleias, mas algo lá no fundo dela não a deixava sozinha. Era como uma sensação de que algo iria acontecer depois da visita daquela senhora. À tarde tudo estava tranquilo. Ela ia ao mercado comprar comida, enquanto o professor ficava em casa com o filho. No caminho, ela começou a sentir pequenas picadas em um dos ombros. Era quase semelhante a quando levamos um choque elétrico ao tocar outra pessoa. Mas ela sentiu primeiro no corpo e depois na sola dos pés. Ela caminhou muito mais rápido, pois tinha a sensação de que alguém a estava seguindo. E ela não estava errada. Ao longe, a vendedora de geleia apareceu com uma atitude muito desconfiada. Parecia que estava seguindo os passos de Elisa até chegar ao mercado. Apressou-se em comprar o que precisava para cozinhar e voltou imediatamente, pegando um táxi local, porque aquele sentimento de medo
e principalmente de insegurança, não passava. E ela temia que algo lhe acontecesse, porque a insegurança ultimamente nesses lugares era cuidar bem de si mesmo. No caminho, ela olhou pelo retrovisor do espelho para a vendedora de geleia que acenava em despedida com uma das mãos, e seu rosto tinha uma expressão estranha, muito macabra, que lhe gelou até os ossos. Ela observou enquanto se afastava no táxi, e ela desapareceu na estrada. Quem é essa mulher? Ela pensou quando chegou em casa. Ao descer do táxi, viu que em uma das janelas de sua casa havia alguém encostado no vidro em frente às cortinas. Ela pensou que fosse o marido, porque ele se mudava de um lugar para o outro. Mas, para sua surpresa, ela viu que ele e o filho estavam voltando para casa depois de comprar besteiras na loja. E foi nesse momento que ela ficou arrepiada e com muito medo. Elisa ficou alguns minutos atordoada sem dizer uma palavra, o que surpreendeu Rogério, porque nunca a tinha visto daquela forma. "O que você tem, meu amor?" ele perguntou, muito preocupado. "Tem alguém na casa." Ela apontou para a janela e viu claramente como uma pessoa caminhava de um lugar para o outro. Furioso, Rogério pegou um porrete de madeira e pediu à esposa que esperasse do lado de fora. Ele entrou com passos furtivos para surpreender o intruso, mas, para sua surpresa, não havia ninguém. No entanto, deixou cair o porrete em estado de choque quando o aroma chegou ao seu nariz. Era o perfume da jovem bruxa. Era igual, podia reconhecê-lo, mesmo que todos os anos do mundo tivessem passado, porque nunca na sua vida sentiu aquele aroma único de Silvana. Parecia que era um perfume inebriante, conseguia deixar o professor louco e ter certas alucinações. Ele via a bruxa em seu quarto a todo momento, quando tomava banho, e agora podia sentir a presença dela, através da pequena Celeste. Elisa ficou muito nervosa ao sentir que não havia ninguém em sua casa, mas se perguntou o que os dois tinham visto. Não lhe explicaram de forma alguma. Naquele momento, seu filho correu para dentro para seguir o pai, mas no mesmo momento a porta da casa se fechou sem poder abri-la. Elisa olhou como aquela pessoa estava espiando pela janela novamente. Depois gritou para Rogério tomar cuidado, porque o filho dele também estava lá dentro, mas ele não respondeu de forma alguma. Depois de alguns minutos, a porta se abriu e era Rogério com o filho nos braços. "Não tem ninguém em casa", disse a Elisa para que ela entrasse com calma. Mas no fundo ela sabia que, na realidade, uma pessoa havia olhado para ela do alto da janela. E daquele momento em diante, ela nunca imaginou que o pesadelo iria começar. Depois do ocorrido, tudo ficou muito tranquilo e jantaram tentando esquecer aquele incidente. Mas na mente de Rogério, a imagem da jovem bruxa estava presente. E quando ele foi dormir, aconteceu algo que nem ele mesmo conseguiu explicar. Enquanto estava em sua cama, ele abraçava Elisa, quando de repente sentiu que estava adormecendo profundamente. Olhando para a porta de seu quarto, viu uma garotinha que estava de costas cantarolando a mesma música da bruxa em seus sonhos. Rogério, assustado, perguntou: "Quem é você? O que você quer?" De repente, ela se virou, e, para a surpresa do professor, era Celeste, sua aluna. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. A garotinha se aproximou lentamente, e, como num passe de mágica, seu corpo mudou de forma, e a jovem bruxa, Silvana, apareceu. Ela deitou-se na cama. A essa altura, o professor percebeu que estava completamente sozinho. "Elisa!" ele gritou desesperadamente, porque aquele acontecimento arrepiante paralisou todo o seu corpo. Ele mal conseguia se mover, e as palavras saíram de sua boca. Em questão de segundos, ele tinha Silvana acariciando todo o seu corpo com carícias quentes. O professor não tinha ideia daquele acontecimento arrepiante,
Por um momento pensou que talvez fosse apenas um sonho e, se fizesse um esforço, conseguiria acordar. Mas, por outro lado, tentou voltar à realidade sem nenhum sucesso. Ela ainda estava em seus sonhos. Sem querer, a jovem bruxa alcançou seu objetivo com o professor. Ela o seduziu através de seus sonhos com a ajuda de sua madrinha, a vendedora de geleia. Assim é, aquela mulher era mais do que tudo a madrinha de Silvana, que jurou por todos os meios vingar-se de Rogério por tê-la rejeitado repetidas vezes. A jovem bruxa conseguiu se apoderar dos desejos do professor. No final, não resistiu e, quando teve o corpo jovem e lindo de Silvana, a tentação e o desejo apareceram do nada em todo o seu ser, e foi aí que ele decidiu fazer da bruxa sua mulher, mesmo que fosse um pesadelo arrepiante. Ele sentiu o maior dos prazeres, esqueceu seus princípios e não havia necessidade de lembrá-los porque sabia que era um simples sonho, ou talvez um lindo pesadelo, do qual agora não queria acordar. Ele sentiu o calor do corpo jovem e macio de Silvana, percorrendo o seu, a tal ponto que ambos formaram uma enorme fogueira na cama. Rogério ficou feliz com tanto prazer, mas depois de um tempo, um cheiro desagradável chegou ao seu nariz, fazendo seu estômago revirar fortemente. O professor gritou de terror ao olhar por cima de seu corpo para uma mulher com o rosto emaciado, pedaços de carne pendurados nas maçãs do rosto, enquanto um brilho intenso em seus olhos causava choques elétricos na cabeça do professor. Ele tentou de todas as maneiras fazer com que aquele ser diabólico o deixasse em paz. Mas por mais que tentasse e lutasse, não conseguia nada. "O que queres de mim?" Ele conseguiu articular algumas palavras enquanto a bruxa começava a rir, que sacudia o corpo de Rogério. Então uma lembrança lhe veio à mente. Uma voz chegou aos seus ouvidos em forma de sussurro. Foi sua mãe quem lhe disse: "Estamos sempre com você, basta fechar os olhos." Um pequeno suspiro estremeceu o rosto do professor, que ao ouvir a voz de sua mãe ganhou forças para rezar um Pai Nosso, com muita fé e devoção. A bruxa começou a se contorcer e deixou Rogério livre para pular direto para o teto. Após isso, ela desapareceu em uma massa de fumaça negra que se dissipou no espaço. Algum tempo depois, a voz de Elisa chegou aos ouvidos do professor, que abriu os olhos banhado em suor. Aparentemente estava com uma febre muito alta, que chegava a 40 graus. A esposa dele estava muito preocupada, então já havia chamado a ambulância. E ela chegou imediatamente. Os paramédicos o colocaram na ambulância, mas naqueles momentos em que o professor percebeu o que estava acontecendo ao abrir os olhos, enquanto o levaram para a ambulância, viu Silvana parada na porta de sua casa. Ela estava vestida com uma blusa e saia curtíssima, chupando um pirulito, enquanto uma careta de satisfação se formava em seu rosto. O professor tentou avisar a esposa que a bruxa havia retornado, mas por mais que quisesse dizer uma palavra, seus lábios pareciam colados, porque ele não conseguia fazer nada para movê-los. O paramédico, preocupado com a situação, administrou um sedativo, ao perceber que o professor estava ficando muito agitado e poderia ter um ataque cardíaco. Papai, não me deixe." Ao longe, com a mente em branco e em movimento, Rogério ouviu a voz do seu filho, chamando-o desesperadamente. Então ele fez um grande esforço e com todas as suas forças conseguiu abrir os olhos e se viu numa cama de hospital. "O que aconteceu comigo?" ele disse assustado enquanto a enfermeira administrava antibiótico por via intravenosa. Nesse momento, a esposa do professor entrou e, vendo que ele já estava acordado, perguntou como ele estava se sentindo.
mas a cara do professor dizia que ele não estava se divertindo. Naquele momento, ela ficou muito desesperada. O Rogério estava muito mal. Ela pensou que agora tinha que defender o que era dela. Então, ela não hesitou em procurar o padre para pedir ajuda o quanto antes. No caminho, Elisa teve certos acontecimentos que lhe fizeram gelar o sangue. O primeiro foi olhar pela janela do ônibus para uma mulher de costas, andando devagar, deixando um pequeno fio de sangue que escorria de seu vestido verde. A mulher parou quando o ônibus passou. Ela era vendedora de geleia. Quando chegou procurando o padre, ele não estava lá, mas na igreja tinha uma menininha ajoelhada rezando. O que ela não sabia é que essa mesma menina era Celeste, aluna de Rogério, que na verdade era a jovem bruxa que tentava proteger ela mesma de Deus e enganar a todos. "Você está sozinha, pequenina?" Elisa perguntou. "Não, minha mãe está aí", respondeu ela, continuando a oração. Estava com as mãozinhas juntas e claramente Elisa ouvia palavras estranhas saindo de sua boca. Não eram de Deus, mas ela sentia que pertencia ao próprio diabo. Nesse momento, o padre entrou na igreja um tanto surpreso com a visita de Elisa. Perguntou se estava tudo bem, mas quando ela se virou, a menina havia sumido. "E a garota?" perguntou. "Aqui não tem ninguém, só eu e você", disse o padre, convidando Elisa para sentar em um dos bancos. Ela começou a contar tudo detalhadamente ao padre, mas ele não conseguia acreditar. Era impossível para a jovem bruxa atormentar o professor novamente. Porém, o padre confessou a Elisa um estranho sonho que teve dias antes com a visita dela. Ambos sabiam o quão perigoso era e por isso acharam melhor entrar em contato novamente com a médium que os ajudou da última vez. Rogério estava com muita ansiedade no hospital. Não conseguia ficar tranquilo porque no canto da sala ouviu a parede ranger, dando sinais com pequenas batidas. Naquele momento, o padre e Elisa foram em busca da médium, mas no caminho aconteceram coisas com eles que não puderam ser explicadas. Por exemplo, uma tempestade elétrica apareceu do nada e um bando de pássaros inundou misteriosamente o céu, como se sentisse o mal que estava tão perto. Elisa ficou muito nervosa, mas felizmente o padre soube apoiá-la para não ter medo. Embora ambos estivessem muito surpresos com tudo o que acontecia ao seu redor, quando chegaram à casa da médium, parecia que ela já os esperava. Naquele momento ela lhes disse: "Venham rápido, estou esperando por vocês." A médium já sabia de tudo, pois havia visto tudo em seus próprios sonhos. A jovem bruxa ainda havia lhe dado vários avisos. Parecia que ela queria vingança contra todos, mas ao mesmo tempo queria vingar-se de Elisa por ser a esposa do professor. Fizeram um trabalho de proteção junto com diversas imagens de santos como São Miguel Arcanjo. Depois deu a Elisa um saquinho de manta contendo pó e um escapulário, que Rogério deveria usar sempre no pescoço. O pó era para se defender da presença de Silvana. Teriam que jogar no corpo dela para que ela fosse embora e não tentasse se aproximar da família novamente. Naquela tarde, Elisa voltou ao hospital. Nesse momento, entrou no quarto de Rogério para lhe explicar o que a médium lhe deu como proteção, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Eles o procuraram por todo o hospital sem sucesso. Preocupada, Elisa voltou para casa, mas ele também não estava. As horas se passaram e o professor não foi encontrado em lugar nenhum. Eles revisaram as câmeras de segurança e o mais estranho foi que ele nunca saiu do hospital, mas não foi encontrado em nenhuma parte. Mesmo assim, notificaram as autoridades correspondentes. Elisa foi para casa ficar com seu filho, toda desnorteada e muito preocupada. "Onde você está, amor?" ela perguntou sem dar uma resposta. Ela não teve escolha a não ser esperar a notícia das autoridades, mas enquanto isso, precisava muito dormir.
Naqueles momentos em que ia tomar um banho, viu que alguma coisa fazia barulho no espelho. Era como pequenas batidas. De repente, ouviu-se a voz de Rogério, dizendo: eu tinha que ir com ela, ou ela ia machucar vocês. Me perdoe, eu te amo. Então uma luz iluminou o espelho de sua cômoda, e através dela ela pôde ver seu marido ao lado da bruxa Silvana, que segurava um de seus braços. Com uma expressão macabra, ela acariciou o rosto de Rogério, com dedos longos e pontiagudos, e depois a imagem desapareceu. Como naquela tarde Elisa não conseguiu se recuperar da perda do marido, ela sabia que não podia fazer nada para que ele voltasse. Já havia tentado todos os meios para ajudá-lo sem sucesso. Porém, quando Elisa ouviu o professor lhe dizer: deixe as coisas como estão, ela me ama e assim não vai machucá-los mais. A partir daí, Elisa fica acordada até tarde da noite só para esperar a imagem de Rogério aparecer no espelho, para continuar preservando sua memória. Fim desse relato. Obrigada e até a próxima viagem.